Hoje vamos falar um pouco aqui sobre como a 4070 se comporta, principalmente partindo do ponto de vista de quem teve antes dela uma 3080 e uma 3080 Ti. Será que essa é uma placa boa para você investir agora que os preços subiram tanto? Bom, galera, eu já tive 4070 antes, tá? Só que era um modelo da Galaxy, modelo do Alphan, inclusive, muito bom. Que é uma placa que eu gostei bastante, né? É uma placa fria, silenciosa, tem um consumo muito bom e é na verdade são características de toda a série 40 até, né? A questão é que em 2023 essa placa aqui custava R$3.500 e agora os modelos mais baratos não saem por menos de R$4.300, né? Isso com a Super às vezes batendo até R$5.000, dependendo do modelo, né? E esse é o ponto desse vídeo aqui. Eu tô com essa 4070 Aero, uma placa branca linda, meu, sem dúvidas a mais linda que eu já tive. Mas não é apenas isso, né? Esse modelo é muito robusto, é tão robusto que foi a única placa que eu já vi na minha vida que permite aumentar o power limit dela em 45%. Isso significa que eu consigo fazer um overclock monstruoso se o chip me permitir, porque essa placa ela pode sair dos 220 para até os 320 watts de consumo se eu quiser, né? Isso para overclock é ótimo, é animal. Bom, eu vou deixar os gameplay em 4K nessa minha placa aqui, nessa minha configuração aí na tela, porque é melhor do que ficar olhando para essa minha cara feia. E no final do vídeo, enquanto você vai me escutando, você vai assistindo, e lá no final do vídeo a gente vai falar sobre se vale a pena ou não você comprar uma RTX 4070 hoje e se existem outras opções melhores na mesma faixa de preço. Vamos lá. Há muita coisa boa para falar sobre essa placa. Consumo, temperatura, performance. Fiz um overclock básico aqui que me rendeu em média uns 8% a mais de performance, o que fez com que a 4070 se aproximasse bastante aí da 4070 Super, consumindo uns 20 watts a mais apenas do que sem overclock. Então, como vocês vão ver aí na tela, dificilmente essa placa vai passar dos 65 graus. E aqui existe um ponto bem importante, literalmente total silêncio. Eu já falei em outro vídeo que eu odeio barulho e que eu tenho curva de ventoinha para não só para a placa de vídeo, mas também para todas as ventoinhas do meu computador, enfim, toda placa que eu coloco nesse computador eu faço curva de rotação. E essa 4070 Aero não passa ali por volta dos 63% de rotação e na temperatura máxima que ela alcança ali. E, cara, na boa, 63% de rotação nesse modelo aqui especificamente é literalmente se não escutar barulho nenhum. Ela é totalmente superdimensionada. As placas 40, no caso, elas nem precisam de um sistema de refrigeração tão parrudo. É a razão por qual placas, mesmo do Alphan, às vezes até placas com uma única ventoinha, ainda assim tem uma temperatura legal. Lógico que com sistemas de refrigeração menos parrudos, você vai ter mais barulho, mas eu não tenho esse problema aqui com a Aero, tá? E é incrível, porque eu tô jogando lá com seus 130, 140, às vezes 200 FPS, mais que isso, dependendo do jogo, GPU estourando ali 100%, vocês vão ver isso na tela bastante aí, e a placa parece que nem tá ligada, cara, e eu, assim, pra quem não gosta de barulho, isso é perfeito. Meu computador, eu tô no pau aqui, meu computador inteiro tá um silêncio, né? Mas a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre custo-benefício, tá? E não da 4070 Aero especificamente, mas assim, eu acho que placa de vídeo no geral, nesse momento, né? Mas antes, cara, que tal se inscrever aí no canal, velho? Aliás, só se inscreva se você gosta de ver review sincero, sem churumela, que fala prós, contras, sem ter rabo preso com ninguém, beleza? Nem sempre você vai ouvir o que você estava esperando, mas uma coisa você pode ter certeza, você vai ouvir sempre a verdade, tá certo? Então se é isso que você procura, bora, clica em se inscrever e vamos continuar aqui o nosso vídeo. Bom, como eu já falei pra vocês, eu tinha antes dessa 4070 uma 3080 Ti, antes dessa 3080 Ti eu tive uma 3080, e antes de eu falar o porquê dessa troca, entre aspas, que eu fiz, porque não foi bem uma troca, né? Eu preciso que vocês entendam que historicamente as gerações posteriores da Nvidia costumava funcionar da seguinte forma que eu vou explicar para você agora. Se uma geração você tinha lá, por exemplo, uma RTX 2070 com uma performance X, pensa aí numa performance X no geral, né? Na geração seguinte você ia ter então a 3060, ou seja, uma numeração final a menos, com a mesma performance dela e às vezes até com mais performance do que ela. Então uma 3070 era melhor do que uma 2080, você tinha uma 3060 que era melhor do que uma 2070, você tinha uma 1060 que era melhor do que uma 970 e por aí vai. Eu acho que você conseguiu entender essa lógica aqui, né? Isso aí a gente chama de salto geracional, que é quando você tem um salto de performance de uma geração para outra. Isso aconteceu nas RTX 40, mas não em todas as RTX 40. Isso porque uma 4060 que seguindo essa lógica, devia ser melhor do que uma 3070,
não conseguiu bater nem a 3060 Ti. Então mesmo uma 4060 ainda está atrás de uma 3060 Ti. E aí você tem a 4060 Ti, que em tese até devia ser melhor do que uma 3070 Ti, mas que hoje em dia ainda respira com aparelhos para empatar com uma 3070. E nem é que a 3070 Ti seja assim tão diferente de uma 3070. Mas eu só estou explicando para vocês a lógica do salto geracional que não aconteceu com essas placas, tá? E infelizmente com a 4070 também não foi diferente, porque em tese essa placa ela devia ser igual ou até melhor do que uma 3080, 3080 Ti, que são placas também com desempenho muito parecido, trazendo os benefícios de menor consumo, TDP e tecnologias adicionais da série. Mas infelizmente a 4070 ela veio mais fraca do que uma 3080 ali para casa dos 10%, né? Então o que sobrou para ela assim de benefício, de ponto de vantagem, foi o argumento de consumir menos, na verdade bem menos, porque uma 3080 Ti, por exemplo, consumia ali seus 350 watts e a gente tem um consumo base de 220 numa 200 na verdade numa 4070 e 220 numa 4070 Super, e ela tem o DLSS3, Frame Generation, Encoder AV1. Então assim, são coisas boas, lógico que são, tá? A gente também não pode desmerecer essas tecnologias, que são tecnologias essenciais ao meu ponto de vista, que a Nvidia trouxe nessa geração, que fez a AMD também se mexer nesse mesmo sentido, mas que nos faz questionar por que abaixo da 4070 Ti, que lembrem-se, a Nvidia lá no início meio que tentou chamar de 4080, né, mas isso deu um reboliço gigante no mercado, né, nos canais de review aceitaram o pau, e aí logo eles mudaram o nome da placa, relançaram, né, cancelaram o lançamento dessa 4080, e de repente apareceu essa 4070 Ti. Mas por que as placas não seguiram esse salto geracional abaixo dela? Ou seja, você tem uma placa muito boa, que até já custou um preço muito bom, mas que não teve um salto geracional tão expressivo como as gerações anteriores. Mas ok, também não vamos falar que tudo é ruim, beleza, pessoal? Vamos lembrar aqui que uma 3080 já custou uma grande fortuna. Se eu não estou enganado, uma 3080 chegava a custar R$8.000, R$8.500. Uma 3090, a 3090 Ti nem se fala, né? 3090 Ti, que nem é tão diferente assim de uma 3080 Ti em jogos, né? Ela só tem mais memória, ela é melhor para aplicações profissionais, mas em jogos é uma diferença que eu considero muito pequena, mas é uma placa que já chegou a custar mais de 15 mil, cara, que é hoje você paga 13 aí, 12, 13 mil numa 4090, que nem dá para comparar a performance de uma 4090 com uma 3090 Ti, tá? E a 4070 ela nunca chegou próximo do valor de uma 3080, então também tem essa vantagem sim, cara, ela lançou uma placa muito mais barata, né, do que uma 3080, uma performance muito parecida. A minha aqui, no caso, com esse pequeno overclock que eu fiz aqui, ela alcançou a performance da 3080 Ti que eu tinha, praticamente empatou ali, né, ficou muito parecida. E, bom, são coisas boas que a gente também tem que levar em conta, tá certo? Nem tudo é ruim. Mas, então, por que eu saí de uma 3080 Ti para uma 4070, né? Valeu a pena essa saída? Bom, aí depende do que você vai escutar agora, né, e do que você vai achar. Essa mudança ela foi circunstancial, tá? A gente chama isso aí também de oportunidade forçada, foi uma circunstância, né, porque eu precisei sair da placa antiga por um motivo, só que logo em seguida eu já precisava comprar uma outra placa. Eu tava numa situação, enfim, quem me segue no Instagram sabe bem, né, principalmente o pessoal do grupo do WhatsApp sabe bem o que aconteceu. Então, às vezes, se você quiser ficar por dentro dessas histórias, você entender alguns movimentos que eu faço aqui, porque eu troco muito de setup, eu recomendo que você também me siga no Instagram, Sol_Viana, porque eu converso muito com a minha audiência todos os dias, né, sobre várias coisas, incluindo essas questões também. Então, para resumir, a questão é que eu vendi a 3080 Ti por mais ou menos uns R$3.200, que foi um pacote de coisas ali, mas saiu mais ou menos nesse valor, e eu comprei essa 4070, que aliás é branca, né, e vocês sabem que geralmente essas placas elas custam mais caro, por R$3.800. Ou seja, no meu caso não foi um negócio ruim não, né? Pelo contrário, uns 35% menos de consumo, a mesma performance por causa desse overclock que eu fiz, muito mais silenciosa, não que a 3080 Ti também não fosse, mas não dá para comparar, tá? Mais bonita, combina mais com o meu setup, mais fria, com mais tecnologias, enfim. No geral, para mim foi muito bom, mas falando de uma forma mais genérica, não no meu caso especificamente. Eu recomendo? Obviamente não para quem já tem pelo menos uma 3080 aí, enfim, você vai ter que vender ela por R$2.600 para comprar uma 4070 usada por uns R$3.800. Não vale a pena não, tá gente? Você vai pagar bastante aí para
enfim, você não vai ter muito salto além do DLSS 3 neste caso aí, vai te custar caro, né? Então, minha recomendação para você, fica com a 3080, porque abaixo de uma 4080 nem vale a pena você mudar de placa, principalmente considerando os preços de agora. E se você não tem GPU, se você já não tem e tá considerando comprar uma 4070 nova, eu não sei se esse é o melhor momento para você comprar, porque essa placa esse ano ela já custou próximo ali dos R$3.500, e eu nem estou falando de preço de Black Friday não, que nem foi lá a grande Black também, como na verdade todas as nossas Blacks também não são lá grandes coisas, né? Mas agora a gente tem o dólar que está muito alto, o dólar no momento da gravação desse vídeo está 6,10, tá? E isso impactou bastante o aumento de preço de hardware no Brasil, não só de placa de vídeo. Isso não quer dizer que vale a pena você pagar R$4.300 nessa placa de vídeo nova, a não ser que você precise comprar um computador neste exato momento, você precise de uma máquina, você vai comprar de qualquer forma. Bom, nesse caso é uma boa opção sim, né? Mas também tem uma ressalva, porque você consegue achar placas usadas, a 4070 usadas, com nota fiscal e garantia abaixo dos R$4.000, gente. Estou falando de placa aí, às vezes, de 5, 6 meses de uso. E muitas fabricantes hoje em dia, como por exemplo a Galaxy, dão 3 anos de garantia. Então você vai pegar uma placa às vezes com 6, 7 meses de uso, ou mesmo com 1 ano de uso, você ainda vai ter 2 anos de garantia pela frente. Isso te dá uma segurança, tá? Isso é uma opção. Mesmo para quem não gosta de comprar placa usada, você comprar placa que tem nota fiscal e um bom tempo de garantia ainda, é sim, gente, principalmente agora, uma boa opção. Leve isso em conta. Eu entendo quando você está falando de uma placa como a 3080. 3080 você vai achar usada por R$2.600, mas você não vai ter garantia. A menos que a loja te dê uma garantia, o que é muito raro, tá certo? A gente tem o Aleph, por exemplo, ele dá garantia de 3 meses, mas às vezes você pensa, pô, mas 3 meses para mim não é o suficiente. Ok, eu entendo, tá? Mas como eu te falei, existem opções de 4070 usadas com um preço legal, com garantia. Legal entre aspas, tá bom? Mas você entendeu. A verdade é que o mercado de usados também não tá tão bom. Lógico que se o preço dos novos aumenta, o dos usados também tende a aumentar, né? Mas para quem não tem medo, de repente você tem alguém da sua confiança para te vender aí, sei lá, uma 3080 em bom estado aí por R$2.600, esse é o melhor negócio que existe hoje praticamente em relação a qualquer placa de vídeo, porque ela é ainda uma placa de vídeo muito forte, gente, tá? Mas placas usadas eu sei que não são para todo mundo e nem sempre elas vão valer a pena, tá? Eu entendo isso perfeitamente, é por isso que eu tô falando de mais opções aqui para vocês. Então, meu conselho final para você que está assistindo esse vídeo no fim de 2024 é esperar virar o ano. E se em 2025 você tiver a sorte de encontrar uma 4070 nova abaixo dos 4.000, isso com certeza vai acontecer no momento que forem lançadas as RTX 50, tá? Ela é uma escolha sólida, né? Lida bem com 4K na maioria dos jogos, não é uma placa feita para 4K, mas como hoje a gente tem DLSS, que tem um nível de qualidade visual muito bom, tá? Lembrando aí que em alguns casos, gente, dependendo do jogo que você estiver utilizando, em 4K, com DLSS no modo qualidade, você tem mais qualidade gráfica do que você jogar em resolução nativa. Por quê? Porque muitos jogos não tem um anti-alias muito bom. Você tem muito serrilhado no game ali, então o DLSS ele resolve esse problema, tá, gente? E aí você tem alguns filtros ali de nitidez da própria NVIDIA que você pode aplicar caso você ache que tá borrado. Eu, sinceramente, não tenho esse problema com jogo nenhum quando jogando no modo qualidade, porque 4K é uma resolução muito alta. Então para ele borrar, cara, só se você colocar a DLSS lá no modo performance, que aí você já começa a ver que a qualidade já não tá tão legal, tá? Mas, DLSS qualidade é sólido. Jogos que te oferecem o Frame Generation, melhor ainda. Então, cara, mas assim, nativamente falando, essa placa era uma placa ideal para 1440p. Qualquer jogo que você vai rodar, isso vai passar aí dos 120, 140 fps, se você tiver processador para empurrar. E que mesmo nos modelos ruins, aqueles modelos com uma ventoinha, ela vai te entregar uma boa temperatura, tá bom? Então, são vantagens muito grandes dessa série. E aí outro conselho que eu dou pra você também é se inscrever nesse canal, pois aqui eu falo a real, sem churumela, e acho que às vezes é o que tá faltando em muitos canais, que só vão te falar benefícios, que só vão te falar coisa boa, que só vão elogiar, falar tudo de bom, né? Mas não vão falar pra você tudo que você precisa realmente ouvir pra tomar uma decisão de compra, tá certo? Então aqui não tem esse negócio. E se é esse tipo de mensagem que você procura em um canal, sendo sobre placa de vídeo, sendo sobre processador, qualquer outra coisa,
Então esse aqui com certeza é o canal certinho para você, é o canal que você estava precisando, beleza? Então até o próximo, valeu, fui!